Qual é a entrada, qual é a saída? Tá até mais fácil, né? Da esquerda a entrada, da direita a saída, né? Material quebradiço. Ó. Material quebradiço, a gente já viu madeira, já viu dois tipos de parede, já vimos ossos, citamos ossos. Tudo é por conta de como a energia se propaga no material, em formato de cone, cone de dispersão. Ok? Claro, impacto oblíquo, pessoal, além de você diminuir a força, porque quando o impacto ele é perpendicular, toda a força do projétil ele serve para penetrar, para perfurar, para transpor o obstáculo. Quando a gente vai ver daqui a pouco, quando estiver estudando o ricochete, quando o tiro é inclinado, aí você tem duas forças, uma que serve para penetrar e a outra que é paralela ao suporte, ao alvo. Além disso, de você no tiro do tiro desculpa, no tiro oblíquo, você diminuir essa força de penetração, o bloco, em vez de pegar, por exemplo, duas paredes, ele pega três. Ok? Então, uma perguntinha. Dentro do bloco, né, essa linha tracejada aí, que indica o caminho que ele fez dentro do bloco, eu chamo de trajeto ou trajetória? Trajeto. Trajeto, né? Dentro de qualquer que seja o corpo, seja ele animado ou inanimado, você chama trajeto. Né? Trajetória é da saída da boca do cano até atingir o alvo. E esse tijolinho maciço aí, pessoal, vocês acham que é mais ou menos resistente do que aqueles dois anteriores? O que é que vocês acham? Mais e principalmente se for deitado, né, professor? Isso, que é o que geralmente acontece, né? Quando você faz muros, quando você... Exato, Construções mais deitado. antigas é dessa maneira aí, né? Ele é mais resistente, pessoal, justamente porque ele não tem parte oca. Ele não tem parte oca. Ele é um tijolo maciço. Então, o projeto tem que romper todo aquele material. Ele é bem maior do que os outros dois. Claro que se eu colocar ali reboco, dois lados, em média 2 centímetros, na parte da frente, na parte de trás, eu vou tornar aquelas paredes anteriores mais resistentes. Ok? Então, o tijolo maciço ele é mais resistente do que os outros dois, ele não possui alvéolo. Ok? Então, vencido a madeira, vencido paredes, vamos para outro material. Metais. Metais, vamos lá. Então, metal, dependendo da espessura da chapa metálica, né, ela vai ser maleável. Então, por exemplo, chapas finas, ou seja, pouco espessas, como placas de sinalização e latarias de veículo, são bem fininhas. Essas superfícies a gente considera de superfícies maleáveis. Agora, por exemplo, você pega uma chapa de AR500 de 12 milímetros, aí você já tem uma chapa que não é maleável, ok? Mas aqui a gente está falando de materiais maleáveis, entenda, maleável, metal pouco espesso, ok? A gente vai estudar exatamente nesse tipo de material. Então, nesse tipo de material, também obedece um padrão de deformação. Dá para você saber se o tiro foi oblíquo, dá para você saber se o tiro foi perpendicular. Só que nesse caso aqui, não acontece a fragmentação, ok? Aquela fragmentação que você viu lá no orifício de entrada, ele com diâmetro maior, desculpa, menor, no orifício de saída, um diâmetro maior e mais fragmentado, não tem aqui. O que você vai ter aqui são as bordas. Bordas evertidas ou bordas invertidas. Ok? Então, em regra, quando... Né? Se aparece uma foto, já é disso aqui. Em regra, quando você tem um projétil atingindo a superfície metálica desse tipo aqui, pouco espessa, você vai ter na face de impacto bordas para dentro, bordas evertidas, né? E na face de saída, borda para fora, bordas invertidas. Em regra, os calibres de baixa velocidade é isso aí.
Temos que tomar cuidado quando for calibres de alta velocidade. Alta velocidade. Por quê? Dependendo da velocidade com que esse projétil atravesse essa superfície, você, na entrada, vai ter bordas para fora, bordas invertidas, ok? A depender da velocidade. Pessoal, só para vocês terem uma noção de quanto mede uma chapa de veículo aí. Ó, a média é 0,7 milímetros. A média dos veículos nacionais, 0,7 milímetros. Ou seja, não dá 1 milímetro. Antigamente, a média, né, quando você não tinha preocupação com combustível, consumo principalmente, os carros eles tinham... as estruturas eram mais espessas, né? A lataria era mais pesada, tinha uma espessura maior, é quase o triplo, né? 2 milímetros. Ah, então, hoje em dia, você tem algumas montadoras aí que fabricam veículos com chapas de 0,5 milímetros, ok? Mas a média tem, em média, 0,7 milímetros, ok? Claro, se você pegar colunas, algumas colunas você tem chapas dobradas ou triplicadas, aí você pega e multiplica isso por 0,7, né? Então vai ser 1,4 ou 2,1. Esse veículo aí, foto bem conhecida, alguém lembra de onde é? De que caso? É um Ford V8, 1932, é do caso lá de Bonnie e Clyde, né? Ah, esse episódio aí, 6 policiais efetuaram 130 tiros de espingardas, rifles e revólveres no veículo onde estavam Bonnie e Clyde. Relatório oficial do médico legista, Dr. Wade, afirmou que encontrou 17 ferimentos por projéteis propelidos por arma de fogo no corpo de Clyde, e Bonnie foi alvejada 26 vezes. Vocês acham que hoje em dia, né, teriam mais ou menos ferimentos? Não vamos nem considerar. Considere as armas e o veículo. Muito mais. Muito mais, né? Muito mais. Ali, a lataria do veículo era bastante resistente. Nessa época aí, muito provavelmente, os vidros eram, se bem que não já era vidro laminado, mas se fosse vidro, poderia ter sido vidro temperado. A gente vai falar sobre vidros daqui a pouco, ok? Mas, realmente, seria... estrago seria maior aí nos corpos de Bonnie e Clyde, né? Só para você ter um comparativo, um parâmetro aí das placas de sinalização em relação às chapas de veículo, elas são mais espessas, não é? Você tem chapa aí que pode variar entre 1,25 milímetros e 1,5 milímetros, ok? Então, observe que pode ter placa de sinalização aí que tem uma espessura 2 vezes maior do que a lataria de veículo. Um tiro de, vamos considerar aí, 45 ACP, um projétil de baixa velocidade, tá? Então, observe ali que as bordas para dentro na entrada, né? Na parte de entrada e as bordas para fora na parte de saída. Esse pedacinho que está saindo aí, quando em portas principalmente, né? Principalmente quando a gente vai em cena de crime e que tem perfurações nas portas, a gente desmonta tentando ali achar algum projétil, a gente encontra muitos discos metálicos, né? A gente encontra disco metálico. Parte desse material ele é empurrado pela passagem do projétil, né? A gente chama isso aí de plug, ok? A formação de um disco metálico, essa parte que é empurrada ali para o projétil, acontece muito mais frequentemente com calibres de baixa velocidade e com projéteis ponta plana, né? No 45 também acontece. Isso aí acontece também em vidros, viu? Em vidros acontece muito, principalmente vidros
Principalmente vidros não, exclusivamente vidros laminados.